Se você curte uma cervejinha e quer emagrecer, fica nesse vídeo até o final, porque é sobre isso o assunto: emagrecimento versus cerveja ou qualquer outro tipo de bebida alcoólica. Antes de começar sobre o assunto, eu vou me apresentar para vocês, tá? Me chamo Yasmin Stollenberg, sou nutricionista e trabalho com uma nutrição descomplicada. Então, trazendo leveza para vocês. E eu gosto sempre de explicar tudo detalhadamente aos meus pacientes, que eu gosto de trazer autonomia para a mão dos meus pacientes e para vocês que me seguem aqui nas redes sociais também. Então vamos lá. O assunto de hoje é sobre álcool versus emagrecimento. Pode, não pode? Corta tudo, corta nada? Como é que funciona? Primeiro, eu vou explicar para vocês como é que o emagrecimento funciona, tá? O emagrecimento, ele funciona através de um déficit calórico e um equilíbrio também dos macro e micronutrientes. Se fosse só o déficit calórico, né, seria fácil demais. A gente só cortaria, comeria qualquer coisinha ali todo dia e já iria perder, mas não é sobre isso. O emagrecimento também, como o emagrecimento com saúde, a gente precisa ter o ajuste dos macro e micronutrientes. Proteína, gordura, carboidrato, as vitaminas, os minerais. Então, a gente precisa ajustar tudo isso bem bonitinho para que o paciente obtenha um processo de emagrecimento. E aí, em contrapartida, dentro desse déficit, a gente pode explorar, a gente pode consumir de tudo que a gente queira, desde que esteja dentro desse déficit calórico. Então, a gente pode consumir doce, como eu já falei no vídeo anterior aqui. A gente pode ter um consumo de pão, se esse paciente não tem nenhuma limitação quanto ao consumo. Esse paciente pode comer banana, que a banana não tem problema algum, eu tô falando sobre coisas que as pessoas têm medo de consumir quando se trata de emagrecimento, né? Então, a pessoa ela vai poder ter uma alimentação vasta, uma alimentação bem equilibrada, com tudo que ela come, arroz, feijão, dentro do déficit, ela vai estar emagrecendo. A bebida alcoólica, muitas pessoas confundem ela por ela ser líquida como se ela não tivesse caloria, e ela tem caloria. E agora a gente vai falar sobre uma outra parte, que é o que faz a gente ganhar peso. O que faz a gente ganhar peso seria o superávit calórico. Ou seja, eu vou dar um exemplo aqui, tá? Vamos supor que você que está me assistindo, você tem um gasto calórico de 1.500 quilocalorias. A gente fez lá seus cálculos todos bonitinhos e tal. Só que você está consumindo 2.000 quilocalorias todos os dias. E aí você tá ganhando peso, porque você tá consumindo além do que seu corpo precisa, tá? Então, é essa maneira que a gente ganha peso. E aí, aonde entra o álcool nessa história toda, né? Dentro da nossa alimentação, quando a gente vai fazer uma distribuição, seja para um cardápio, para emagrecimento ou para hipertrofia, existem os nossos macronutrientes que eles têm calorias, né? Então, a cada 1 grama de carboidrato nós temos 4 quilocalorias, a cada 1 grama de proteína nós temos também 4 quilocalorias e a cada 1 grama de gordura nós temos 9 quilocalorias. Ou seja, a gordura ela é um macronutriente que ela tem maior densidade calórica, mas não é por isso que ela não deve ser consumida. A gente só precisa, o que eu sempre falo, é dosar a mão. Então, a gente não vai, por exemplo, cair de cabeça comendo muitas castanhas ao dia, a gente não vai precisar comer um abacate inteiro de uma vez, né? A gente pode ir equilibrando. O azeite, a gente vai dosar a quantidade pra gente temperar a nossa salada, pra gente refogar os nossos alimentos. Então, a gente precisa ter um controle, porque as gorduras, elas vão ter uma densidade superior de fato. E aí, se a gente come em excesso castanha, a gente vai estar fazendo o quê? A gente vai estar aumentando esse consumo calórico em pequenas quantidades. Já a proteína e o carboidrato, eles têm uma densidade calórica baixa, porém eles também precisam estar num ajuste certinho ali, tá? E aí o álcool, ele entra onde? O álcool também tem caloria, gente. A cada 1 grama de álcool nós temos 7 quilocalorias. E aí que mora o problema, né? Por quê? O álcool, ele é líquido. A pessoa não precisa da mastigação, ela não precisa de muito esforço para poder consumir ela, né? E como a gente começou o vídeo falando sobre a cerveja principalmente, né? Eu sou do Rio, então o Rio de Janeiro é um local bem quente, onde as pessoas costumam ir jogar um futebol, parar perto de um campo de futebol, ou ir para uma praia para poder tomar cerveja. É o clima mais instigante para quem gosta, né, de consumo de bebida alcoólica. E a pessoa vai tomando, e ela nunca consegue, às vezes, contabilizar se o volume é alto, médio ou baixo. Baixo, na maioria das vezes, acaba não sendo quando é muito nesse cenário, né, da pessoa tá no quiosquezinho tomando lá a cervejinha. E aí onde mora esse problema, né? Vamos supor que você que tá me assistindo, como eu falei no início, você tem um gasto calórico basal de 1.500 quilocalorias, tá? E a gente precisaria fazer um déficit com você não treina nem nada, e você vem seguindo aquele planejamento ali de segunda a sexta bonitinho, mas chegou no sábado, você mora aqui no Rio, tá um super calor e você foi à praia encontrar uns amigos. E aí chegou lá, você foi tomar a sua cervejinha. E aí onde tá, gente?
Numa latinha de cerveja de 350 ml, basicamente costuma ter uma média ali de 17 gramas de álcool. Vamos supor, assim, eu fiz até um cálculo aqui, deixei aqui pra gente. Vamos supor que você consumiu 12 latinhas. Em 12 latinhas, você consumiu 1.428 quilocalorias. E vamos supor que você tem um gasto lá, que eu falei, de 1.500 quilocalorias. Ou seja, em 12 latinhas que você consumiu, apenas de álcool, fora o petisquinho que chegou na sua mesa, o amendoim que chegou na sua mesa, você ultrapassou a quantidade calórica que você precisaria consumir. Às vezes ali nem na metade do dia. E você ainda vai chegar em casa, você vai comer alguma coisa, né? Ainda vai ter mais tempo ao longo do dia. Se você consumir de maneira equilibrada e moderada, não há tanto impacto. Agora, se você consumir, por exemplo, nesse cenário, como eu falei pra vocês agora, de 12 latinhas ao dia, e dentro de um dia, num curto espaço ali pequeno, você vai comprometer seus resultados. É lógico que se você busca também hipertrofia, né? Você está num processo, está treinando também, você está buscando manter sua massa magra. O álcool, ele causa muito uma desidratação, então o que gera um ambiente mais catabólico. Então, assim, acaba que você nada contra a maré do que você tá fazendo. É o que eu sempre falo aos meus pacientes que curtem uma biritinha, gostam de uma cervejinha, de alguma coisa. Tomem o tipo de bebida que vocês conseguirem tomar em menor quantidade possível, tá? Que aí você também não fica naquele processo de restrição, preso, sentindo, ai meu Deus, eu não posso beber. Não, você toma ali, socializa, mas você não excede a quantidade, tá? Porque realmente nesse cenário de exceder a quantidade, né? Como eu dei um exemplo, 12 latinhas, né? Isso você vai estar ultrapassando. E aí você vai comprometer todo o seu resultado, todo aquele esforço que você fez ao longo da semana, né? Fora que o dia seguinte, pode, para quem tem o hábito de bebida alcoólica, a pessoa sente pouco apetite, ou apetite de comida em si, né? O apetite é maior para doces, alimentos mais ricos em carboidratos, né? Como massas, empanados. Então, o que faz que a pessoa até no dia seguinte ultrapasse mais ainda aquele saldo calórico e o que ela fique dificultando, o que vai dificultando o seu processo do seu tratamento seria essa parte do final de semana por conta desse consumo em grande quantidade de bebida alcoólica. Então, se for beber algo, beba em menor quantidade possível, tá?